Enquanto Elizabeth Thompson vivia uma vida de luxo na costa leste dos Estados Unidos, seu pai idoso mendigava nas ruas. Contudo, quando ele descobriu o motivo por trás dessa humilhação e o porquê sua filha o havia abandonado, seu coração quase parou. Teodoro encontrava-se em uma situação desesperadora. Sua carteira não continha um único centavo, e o armário de sua casa ecoava o vazio, desprovido de qualquer alimento. Nem mesmo um simples pedaço de pão restava para saciar a fome do idoso. Embora as luzes de sua residência ainda brilhassem, Teodoro sabia que era apenas uma questão de tempo até que a próxima fatura de energia chegasse, e com ela, a possibilidade de permanecer na escuridão se tornaria realidade, uma vez que a companhia de eletricidade certamente cortaria o fornecimento. Quanto ao telefone, a sorte já havia lhe virado as costas há tempos. Após a falta de pagamento da segunda fatura consecutiva, a operadora não hesitou em desativar seu serviço, deixando-o sem qualquer meio de comunicação. Seu celular, que poderia ter servido como uma linha de vida, foi vendido a preço de desespero apenas para adquirir uma última caixa dos medicamentos essenciais à sua saúde. Enquanto o idoso enfrentava essas adversidades, sua filha Elizabeth navegava por uma realidade completamente distinta. Empregada em um trabalho que muitos desejariam, ela desfrutava de uma vida de luxo ao lado de seu esposo Michael, contrastando drasticamente com a situação precária de seu pai. A residência do casal, criada por um arquiteto de prestígio, destacava-se por seus numerosos cômodos, mobiliário contemporâneo e aparelhos eletrônicos avançados. O marido de Elizabeth, um empresário de sucesso, destacava-se não apenas por sua competência profissional, mas também por seu porte físico atraente, traços que, embora contribuíssem para sua aura de sucesso, também alimentavam uma veia de arrogância em sua personalidade. A trajetória de Elizabeth, em contraste com sua boa vida atual, foi marcada por origens modestas. Sua infância e juventude transcorreram longe do luxo, sem o privilégio de frequentar instituições de ensino privadas. Aos 15 anos, a realidade de suas limitações financeiras tornaram-se evidente para seus colegas, que não perdiam a oportunidade de criar apelidos pejorativos, destacando o fato de que ela recorrentemente comparecia a festas de aniversário, vestindo as mesmas roupas e calçados que utilizava no cotidiano escolar. Antes mesmo de atingir a maioridade, a necessidade impôs a ela o trabalho em uma loja para contribuir com as despesas familiares. Buscando complementar sua renda, Elizabeth também se dedicava à função de babá para crianças de famílias abastadas. Longe de sentir vergonha de suas origens, ela encarava a realidade de frente, convicta de que, com o esforço e as escolhas certas, era possível transformar sua vida. Essa transformação teve início quando um pastor, amigo de seu pai, viabilizou a ela uma bolsa de estudos integral em uma renomada universidade. Elizabeth, prestes a ser a primeira em sua família a alcançar um nível de educação superior, comprometeu-se a honrar essa oportunidade. Já Michael cresceu em um ambiente muito diferente do de Elizabeth. Sua família, conhecida por sua ostentação e orgulho pelo status social elevado, contrastava com a simplicidade da família de Elizabeth. Durante um evento que reuniu alunos do último ano de diversas universidades da Costa Norte, Michael e Elizabeth se encontraram. Ele foi imediatamente cativado pela beleza, confiança e determinação de Elizabeth. Para Michael, o fato de Elizabeth não vir de uma família abastada era irrelevante. Ele valorizava sua lealdade e ambição, atributos que considerava compatíveis com suas aspirações futuras. Ademais, havia uma sintonia acadêmica entre eles. Michael estudava economia e Elizabeth administração, o que sugeria uma futura parceria profissional promissora. O romance floresceu rapidamente durante o evento universitário, mas, assim como começou, terminou pouco tempo depois. Elizabeth, por sua vez, formou-se e conseguiu um emprego estável em Cleveland. Com um ano de trabalho, ela juntou o suficiente para dar entrada em uma casa, planejando um futuro para si e seu pai Teodoro. A situação era tão favorável para Elizabeth que Teodoro conseguiu afastar-se das responsabilidades mais árduas para dedicar-se ao tratamento de sua osteoporose. Tudo estava fluindo perfeitamente bem, até que, em certo dia, em um jantar corporativo com uma empresa parceira, Elizabeth teve um encontro inesperado com Michael.
Michael havia se tornado proprietário de uma próspera empresa de seguros, em pleno processo de expansão, com planos de estabelecer filiais por todo o país. Elizabeth ficou estupefata com tal coincidência. Já faziam mais de 2 anos desde o último encontro com Michael, e ela jamais imaginou que seus caminhos se cruzariam novamente. Contudo, ali estava ele, tão ambicioso e encantador quanto no passado, anunciando a inauguração de uma nova filial em Cleveland. Após o término do jantar, a celebração ganhou continuidade, e ambos aproveitaram a oportunidade para se reconectar e compartilhar as novidades de suas vidas. Embalados pela música, dançaram juntos pela noite adentro, culminando em um beijo que remeteu ao tempo de universidade. Para Elizabeth, esse reencontro não era mera coincidência, mas sim um claro sinal do destino. Decididos, eles mergulharam novamente em uma relação, e desde então, nunca mais se separaram. Por um período, Michael permaneceu em Cleveland ao lado de sua amada, que fez questão de apresentá-lo a seu pai. O jovem empresário tinha consciência dos humildes antecedentes de Elizabeth, mas ficou perplexo ao descobrir que o pai dela, o Sr. Teodoro, já não exercia qualquer atividade profissional. Apesar de Elizabeth já ter explicado a ele sobre os problemas de osteoporose que afligia seu pai, Michael acreditava que, com medicamentos e tratamentos modernos, Teodoro poderia se virar sozinho economicamente. A perspectiva de Michael sobre essas questões revelava uma mistura de agressividade e orgulho, desconsiderando os sentimentos alheios. Teodoro, por sua vez, percebeu rapidamente que as ideias do jovem eram um tanto arrogantes e nada empáticas. Ainda assim, como todos estavam apenas no início de suas relações, Teodoro esperava que houvesse tempo suficiente para um entendimento mútuo mais profundo. No entanto, Michael já havia formado uma imagem bastante negativa do senhor, considerando-o um idoso preguiçoso e oportunista. Em um encontro sem a presença de Elizabeth, enquanto ela havia ido ao mercado, Michael teve uma conversa direta e indiferente com Teodoro. Ele declarou seu amor por Elizabeth e seu plano de levá-la para morar na costa leste, deixando claro que não pretendia que o Sr. Teodoro os acompanhasse. Respondendo com dignidade, Teodoro assegurou que não seria um problema, pois era capaz de viver por conta própria e, se necessário, voltaria a realizar pequenos trabalhos para se sustentar. Ele via sua conversa com Teodoro como um passo produtivo, e após esse diálogo, o contato entre os dois homens se tornou escasso. Michael raramente entrava na casa de Elizabeth, e quando o fazia, evitava interações com Teodoro, preferindo a companhia de seu celular ou aguardando Elizabeth no carro. Com o tempo, Michael reconheceu que, embora Cleveland fosse um ótimo lugar para começar sua empresa, era hora de retornar à costa leste. Ele estava determinado a levar Elizabeth consigo, e para demonstrar a seriedade de seu compromisso, pediu-a em casamento. Teodoro, observando à distância, ficou surpreso com a rapidez com que o relacionamento de sua filha avançou e, apesar do contato limitado com Michael, reconheceu nele um homem inteligente e focado em seus objetivos. Sendo assim, ele optou por não se opor às escolhas de Elizabeth, desejando apenas o melhor para a filha. Embora estivesse preocupada com a ideia de deixar seu pai sozinho em Cleveland, Elizabeth aceitou o pedido de casamento. Mas Michael já tinha um plano. Na costa leste, Elizabeth não precisaria se preocupar em buscar emprego, pois trabalharia com ele em sua empresa de seguros, garantindo-lhe uma posição estável e um bom salário. Portanto, Elizabeth e o pai não teriam que se preocupar com aspectos financeiros. Convencida pela promessa de segurança e pelo amor que compartilhavam, Elizabeth concordou em mudar-se com Michael. Ela sabia que essa decisão marcaria uma grande transição em sua vida, mas não antecipava o impacto solitário que isso teria na vida de seu pai. Logo após ficarem noivos, Michael e Elizabeth celebraram o casamento com uma cerimônia esplêndida e cheia de luxo. Teodoro, presente no evento, ficou maravilhado com a sofisticação da festa, apesar de não conhecer nenhum dos convidados e se sentir deslocado. Contudo, a alegria de ver sua filha tão feliz e bem-sucedida superava qualquer desconforto. Sentindo uma pontada de melancolia com essa realização, Teodoro ponderou sobre a natureza da paternidade, reconhecendo que os filhos crescem e seguem seus próprios caminhos. Durante a cerimônia, Michael interagiu com seu sogro mais por formalidade do que por afeto, compartilhando abraços e apertos de mão apenas para as fotografias.
Em um momento a sós, Michael insinuou a Teodoro que, com as novas responsabilidades e compromissos de Elizabeth, sua presença na vida dela seria menos necessária. Teodoro entendeu o recado implícito de Michael. Ele preferia que o sogro não fizesse parte da nova vida que sua filha estava começando. O idoso tinha a intenção de aproveitar sua viagem ao casamento da filha para passar uma semana inteira com ela, esperando desfrutar de momentos preciosos juntos. Contudo, após o diálogo revelador com Michael, ele concluiu que o mais sensato seria antecipar seu retorno. Elizabeth, desejando que seu pai prolongasse a estadia, buscou o apoio de Michael para convencê-lo a ficar. No entanto, Michael concordou com Teodoro, sugerindo que talvez fosse melhor para ele voltar para casa e descansar, prontificando-se até a levar Teodoro ao aeroporto imediatamente. Elizabeth ficou frustrada com a decisão de seu pai e profundamente desapontada com a postura de seu marido, mas recém-casada, preferiu não provocar um conflito. Com pesar, ela assistiu seu pai caminhar em direção ao portão de embarque, partindo de volta para Cleveland. A sensação de distanciamento do pai era tão intensa que ela se sentiu culpada, como se estivesse negligenciando suas raízes e a pessoa que a criou. Os meses então foram se passando, e a inclusão de Elizabeth no conselho de administração da empresa de seguros revelou-se um golpe de mestre por parte de Michael. Com uma liderança eficaz sobre as equipes e inovações estratégicas para o crescimento do negócio, Elizabeth tornou-se um pilar fundamental na expansão da empresa. Em um ano, a base de clientes da seguradora havia aumentado em 3 vezes, um feito notável que, embora Michael raramente admitisse em voz alta, devia-se em grande parte ao empenho e à perspicácia de sua noiva. Reconhecendo o valor inestimável de Elizabeth, ele a promoveu a sócia, solidificando seu papel crucial no sucesso contínuo da empresa. Elizabeth dedicava-se incansavelmente à gestão operacional da empresa, enquanto Michael, seu marido, administrava as finanças com precisão. Para Elizabeth, era imperativo que, ao aceitar a posição de sócia, uma fração dos lucros fosse alocada ao seu pai em Cleveland, garantindo-lhe um sustento digno. Antes mesmo de se tornar sócia, Elizabeth já fazia questão de enviar mensalmente uma quantia significativa a seu pai, assegurando que ele dispusesse de recursos suficientes para uma vida confortável. No entanto, com a nova configuração societária e sob a gestão financeira de Michael, coube a ele a responsabilidade de remeter essa parcela dos lucros destinada ao pai de Elizabeth, uma tarefa que se encaixava naturalmente em suas atribuições como o encarregado das questões financeiras da empresa. Inicialmente, Michael honrou este compromisso sem falhas. Contudo, alguns meses depois, a quantia enviada para o sogro diminuiu, e após 4 meses, o valor depositado havia sido reduzido pela metade. Teodoro, sempre reservado, nunca entrou em contato com sua filha para questionar ou solicitar mais dinheiro, presumindo que houvesse motivos válidos para tal ajuste. Em resposta a essa situação, ele adaptou seu estilo de vida. Reduziu suas despesas com alimentos e contas, assegurando que o dinheiro recebido fosse suficiente para manter-se vivo e aquecido durante o inverno. Entretanto, rapidamente, Teodoro se viu asfixiado pela redução progressiva dos depósitos financeiros que recebia. Confrontado com o acúmulo de contas e um terceiro aviso de corte de energia, ele se viu obrigado a utilizar o pouco dinheiro que restava para comprar alimentos, reservando apenas algumas moedas para medicamentos. Sem serviço telefônico devido à falta de pagamento e com o chip do celular bloqueado, Teodoro ficou impossibilitado de entrar em contato com sua filha, Elizabeth. Restava-lhe apenas esperança de uma visita dela para quebrar seu isolamento. A situação de Teodoro era desesperadora. Ele estava preso em uma realidade que se deteriorava rapidamente, semelhante a estar em um poço com o nível da água subindo incessantemente. E embora houvesse de fato um motivo para a diminuição dos depósitos, este estava longe de ser justificável. Michael, aproveitando-se das viagens de trabalho de Elizabeth, começou a se envolver com uma antiga colega da época da universidade. De forma secreta e desonesta, Michael desviava o dinheiro que antes era destinado ao sustento de seu sogro, para financiar o luxo e os caprichos de sua amante, deixando Teodoro em uma situação financeira precária e vulnerável. Encarregado da gestão financeira da empresa, Michael possuía habilidades que lhe permitiam manipular os recursos da companhia
sem levantar suspeitas sobre o destino final do dinheiro. Sendo assim, ele não hesitou em cortar totalmente os repasses financeiros destinados ao seu sogro. A falta de apreço de Michael por Teodoro era notória. Ele o considerava preguiçoso e acreditava firmemente que Teodoro deveria ser capaz de sustentar-se por conta própria. Na visão de Michael, era inaceitável que Teodoro dependesse financeiramente de Elizabeth, comportando-se, segundo ele, como um parasita. Elizabeth talvez tolerasse e até apoiasse essa dependência, mas Michael estava decidido a não permitir que o sogro continuasse a beneficiar-se dos lucros da empresa que ele afirmava ter construído desde o início. Para Michael, sustentar Teodoro era equivalente a permitir que ele se aproveitasse indevidamente do sucesso e do esforço dedicado à companhia. Elizabeth sentia uma saudade crescente de seu pai, percebendo que já fazia um tempo considerável desde a última vez que haviam conversado. Sempre que tentava ligar, era saudada pela mensagem da operadora informando que o número não estava disponível. A preocupação com o bem-estar de seu pai começou a pesar em seu coração, e ela nutria o desejo de visitá-lo. No entanto, as demandas crescentes de seu trabalho na empresa, intensificadas pela pressão constante de Michael para que ela apresentasse resultados e assumisse mais responsabilidades, dificultavam a realização desse desejo. Quando Elizabeth expressou sua inquietação sobre a situação de seu pai a Michael, ele rapidamente a tranquilizou, sugerindo que Teodoro deveria estar mais do que confortável com a quantia de dinheiro que estava sendo enviada a ele todos os meses. Michael até insinuou que Teodoro poderia ter encontrado uma companheira, o que explicaria sua ausência. Essa sugestão plantou a semente da dúvida na mente de Elizabeth. Com cada tentativa frustrada de entrar em contato, a ideia de que seu pai pudesse estar envolvido em um novo relacionamento começou a parecer cada vez mais plausível, servindo como uma explicação conveniente para seu silêncio e distanciamento. Contudo, com a determinação queimando em seu peito, Elizabeth não desistiu de tentar contatar seu pai. Então, em um dia totalmente inesperado, o impensável aconteceu. Seu telefone foi atendido. O coração de Elizabeth saltou de felicidade. Oi, pai. Uma voz indiferente e nada familiar respondeu do outro lado. Não parecia nem um pouco com o timbre reconfortante de seu pai Teodoro. Alô, quem tá falando? Elizabeth sentiu uma angústia cortante. Oi, preciso falar com o Sr. Teodoro. É a Elizabeth, filha dele. Houve um breve silêncio antes que a resposta viesse, fria e distante. Olha, eu não sei quem é Teodoro, e você deve ter se enganado de número. Aqui não tem ninguém com esse nome. Elizabeth sentiu uma onda de confusão e frustração. Mas esse número é do meu pai. Como assim não tem nenhum Teodoro? A voz, agora tingida de sarcasmo, lançou uma resposta que fez o estômago de Elizabeth se revirar. Ah, querida, esse celular eu comprei de um cara na rua. Parecia mais um mendigo pra mim. Disse que precisava de dinheiro rápido. Negócios, sabe como é? Elizabeth mal podia acreditar no que ouvia. As palavras pareciam desferir golpes em sua alma. Você o quê? Comprou de um mendigo? Isso não pode ser verdade. É isso mesmo, linda. Foi de um mendigo. Mas como você não está à procura do que eu ofereço, melhor eu desligar, não é? Disse ele, antes de encerrar a ligação com uma risada mordaz. Desligando o telefone, Elizabeth sentiu-se como se estivesse despencando em um abismo de desespero e incredulidade. As palavras "comprei de um mendigo" repetia em sua mente, uma frase que se transformou em um mantra de incerteza e angústia. Cada repetição daquelas palavras era um golpe que despedaçava um pouco mais o seu coração, enquanto ela se debatia com a realidade daquela afirmação. Será que realmente era seu pai quem tinha vendido o celular? Ou, de alguma forma mais sombria, o aparelho tinha sido roubado dele? Elizabeth se recusava a aceitar a imagem de seu pai reduzido à condição de mendigo, vagando sem lar nem esperança. Ela preferia acreditar em qualquer outra explicação. Talvez o celular tivesse sido perdido ou roubado e de alguma forma acabado nas mãos desse homem. Essa possibilidade, embora ainda preocupante, era preferível à alternativa. E se o celular realmente tivesse sido roubado, o que isso significava para a segurança de seu pai? Estaria ele bem? A preocupação com a integridade física de Teodoro começou a consumir Elizabeth, cada pensamento mais aterrorizante que o anterior. A ideia de que algo de ruim pudesse ter acontecido a ele era insuportável.
Dominada por uma mistura de determinação e desespero, Elizabeth agiu de imediato. Com uma urgência que não permitia hesitação, ela contatou sua secretária e solicitou que cancelasse todos os seus compromissos e reuniões previstos até o final da semana. Sem entrar em detalhes sobre o turbilhão emocional que a consumia, ela reservou o primeiro voo disponível para Cleveland, decidida a desvendar o mistério que envolvia seu pai. Michael, percebendo a ausência prolongada de sua esposa, presumiu que ela estivesse ocupada com algum compromisso de trabalho inesperado. Distraído por suas próprias tramas, ele mal notou a tempestade que se formava, aproveitando a ausência de sua mulher para marcar um encontro com sua amante. Ele sequer imaginava a gravidade da situação que se desenrolava. Ao chegar em Cleveland, Elizabeth dirigiu-se imediatamente para a casa de seu pai, o coração batendo em antecipação e temor. A cena que a recepcionou era desoladora. A casa parecia um espectro do lar que ela lembrava, mergulhada na escuridão e no abandono. A falta de eletricidade, o telefone mudo, o acúmulo de lixo e a ausência total de comida pintavam um quadro de desespero. Uma busca frenética pelos quartos confirmou seus piores medos. Seu pai havia desaparecido. Tomada por uma sensação de pânico, Elizabeth percorreu as ruas do bairro em busca de qualquer pista que pudesse levar a Teodoro. Seu coração estava pesado, cada esquina trazendo uma nova onda de desesperança, até que, em um momento que parecia tanto um milagre quanto uma maldição, seus olhos capturaram uma cena que a fez congelar. Lá estava ele, seu pai, uma sombra do homem que ela conhecia, sentado à beira da calçada, as mãos estendidas em um gesto de súplica por qualquer ajuda que os transeuntes pudessem oferecer. O choque de reconhecimento foi imediato e avassalador. Elizabeth sentiu o mundo ao seu redor desabar, enquanto as emoções a inundavam. Alívio por encontrá-lo, dor ao vê-lo naquela condição, raiva por ter sido deixado àquela sorte. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ela corria em direção a ele, seu coração partido pela cena diante dela, mas ao mesmo tempo cheio de um amor inabalável. Era um reencontro marcado não apenas pela alegria de se encontrarem, mas pela tristeza da situação que os unia novamente. Teodoro, tomado por sentimentos conflitantes, não sabia se expressava a alegria de ver sua filha ou se sucumbia à vergonha de sua condição. Seu aspecto era de total abandono, e o odor que dele emanava era um testemunho de suas dificuldades. Ao se aproximar, Elizabeth não pôde reprimir o choro. A visão de seu pai, outrora a força estável e protetora de sua vida, agora reduzido a uma sombra de si mesmo, era mais dolorosa do que qualquer coisa que ela pudesse ter imaginado. Pai, o que houve? Ela sussurrou, a voz embargada pelas lágrimas que lhe turvavam a visão. Pai te envia o dinheiro todos os meses. O que aconteceu? Teodoro, com os olhos baixos, incapaz de encarar sua filha diretamente, murmurou uma verdade que parecia tão implausível quanto cruel. Elizabeth, minha querida, eu não recebo nada há mais de 6 meses. Essas palavras golpearam Elizabeth como um raio. A incredulidade e o horror se misturavam em seu coração, enquanto ela tentava compreender a magnitude da situação. A realidade de que seu pai tinha sido negligenciado e abandonado, sem os recursos que ela acreditava estar enviando, era uma revelação chocante. Com o coração pesado pela dor e pelo choque, Elizabeth olhou nos olhos de seu pai, buscando neles algum vestígio de entendimento. Pai, eu não consigo acreditar nisso. Começou ela, sua voz tremendo com cada palavra. Michael sempre me disse que o dinheiro estava sendo enviado. Todos os meses, uma quantia significativa. Ele até mencionou que você poderia não estar atendendo minhas ligações porque havia encontrado alguém. Alguém que estava cuidando de você. E com todo o trabalho, com a empresa, eu simplesmente não consegui vir verificar. Me perdoe, eu sinto muito, pai. Ela fez uma pausa, lutando para manter a compostura. Eu nunca, jamais imaginei que você estaria vivendo assim. Eu confiei que estávamos fazendo o melhor por você à distância, me desculpe. A revelação de que o dinheiro nunca havia chegado às mãos de seu pai deixou Elizabeth atônita. A ideia de que Michael, o homem com quem ela havia se comprometido a construir uma vida, pudesse ser responsável por tal covardia, era algo que ela não conseguia processar facilmente. Como ele pôde? Ela se perguntava,
a incredulidade dando lugar a uma indignação fervorosa. A traição não era apenas financeira, era uma traição de confiança, de amor, de tudo o que eles haviam prometido um ao outro. Eu não consigo acreditar em como Michael foi capaz de fazer isso, pai. Elizabeth murmurou, a voz tremendo com a força de suas emoções. Mas eu prometo, pai, que isso não vai ficar assim. Vou investigar por que ele mentiu para nós e garantir que a justiça seja feita. Você merece muito mais do que isso e eu sinto muito por não ter estado aqui quando você mais precisava. As palavras eram um misto de promessa e desabafo. Uma declaração de que Elizabeth estava pronta para enfrentar as consequências dessa revelação. Não importava quão dolorosas elas pudessem ser. Ela estava determinada, não apenas em descobrir a verdade por trás dos meses de negligência, mas em restaurar a dignidade e a segurança de seu pai. Elizabeth agiu com a precisão e determinação de uma estrategista nata. Após colocar seu pai no carro, ela traçou rapidamente um plano de ação, o qual iniciou com uma visita ao hospital. Era crucial verificar o estado de saúde de Teodoro. O diagnóstico do médico revelou sinais de desnutrição e desidratação, mas nada que uma breve hospitalização para observação e ajustes não pudesse resolver. Teodoro receberia alta em 24 horas. Elizabeth, ao lado da cama de hospital, apertou gentilmente a mão de seu pai, assegurando-lhe que logo estaria de volta. Em seguida, ela enviou uma mensagem a Michael, informando que ficaria fora por 3 dias devido a uma viagem de trabalho de última hora. Essa desculpa, dada a natureza de seu emprego, não levantaria suspeitas. Já com Teodoro recebendo os cuidados necessários, Elizabeth avançou para o próximo passo. Ela contratou uma empresa de limpeza residencial para higienizar a casa de seu pai ainda naquele dia e contactou a companhia de energia elétrica para restabelecer o fornecimento, enfatizando a urgência do pedido por se tratar de um idoso doente. Após essas providências, Elizabeth realizou suas últimas tarefas antes de confrontar Michael. Foi ao supermercado e à farmácia, garantindo que Teodoro tivesse acesso a medicamentos necessários e a uma alimentação adequada. Com a casa de Teodoro agora em condições habitáveis e ele de volta ao lar, Elizabeth deixou uma quantia considerável de dinheiro com ele para garantir sua autonomia financeira até que a situação fosse resolvida. No dia seguinte, com tudo em ordem, Elizabeth embarcou de volta para a costa leste. Já no aeroporto, ela instruiu sua secretária a organizar uma reunião com a equipe de auditoria financeira assim que chegasse. Havia um ar de urgência em suas ações, uma determinação férrea de enfrentar a situação e exigir responsabilidades. A viagem de volta era carregada de uma mistura complexa de emoções. Ansiedade pela confrontação que a aguardava, alívio por ter assegurado o bem-estar de seu pai e uma resolução inabalável de descobrir a verdade e corrigir as injustiças cometidas. Elizabeth estava pronta para enfrentar o que viesse, armada com a verdade e a determinação de proteger aqueles que amava. Michael ficou intrigado quando soube que a auditoria solicitada por Elizabeth incidiria exatamente sobre o departamento financeiro sob seu comando. Embora surpreso, ele não manifestou objeção, confiante de que a investigação se limitaria a uma análise superficial dos fluxos de caixa, sem adentrar nas especificidades de cada transação. Entretanto, o que Michael desconhecia era a diretriz precisa que Elizabeth havia estabelecido para a equipe de auditoria: focar nas transações direcionadas à conta bancária de seu pai. Ao término da reunião, com os olhos de toda a equipe voltados para o relatório final, a verdade veio à tona de maneira avassaladora. Ficou evidente que os depósitos destinados ao Sr. Teodoro haviam diminuído progressivamente até cessarem completamente, enquanto uma nova conta começou a receber os valores que a ele eram devidos. A revelação, por si só chocante, foi apenas o prelúdio de uma descoberta ainda mais alarmante. A auditoria desvendou a existência de uma conta fictícia no exterior, para onde somas consideráveis vinham sendo desviadas ao longo dos anos. Michael não apenas havia traído a confiança de Elizabeth ao redirecionar os recursos que deveriam amparar seu sogro, mas também engajava-se em uma fraude fiscal sofisticada, acumulando quase $1 milhão em uma conta secreta. O impacto dessas revelações na reunião foi imediato e devastador. A constatação de que Michael havia perpetrado tais atos, não somente desviando recursos destinados ao seu sogro,
mas também enriquecendo ilegalmente às custas da empresa, deixou a equipe e Elizabeth perplexos e indignados. As consequências dessas ações, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional, prometiam ser severas e irrevogáveis. Diante das revelações chocantes, Michael manteve uma fachada de inocência, parecendo genuinamente confuso com as acusações que lhe eram imputadas. Com uma calma que beirava a indiferença, sugeriu que poderia haver um erro no sistema. Quando Elizabeth o pressionou sobre a titularidade da nova conta descoberta pela auditoria, ele prontamente negou qualquer conhecimento. Entretanto, a equipe de auditoria rapidamente desvendou que a conta estava no nome de uma mulher claramente fora do círculo de clientes e acionistas da empresa, a amante de Michael. Após a revelação, Elizabeth, com um misto de desdém e autoridade, encerrou a reunião e dispensou todos, exceto Michael. Com a sala esvaziada, ela confrontou o marido, delineando o quadro de traição e ilegalidade que ele havia pintado. Não foi difícil ligar os pontos, Michael. Você prejudicou meu pai, enganou a mim e a empresa, e ainda por cima, envolveu-se com outra mulher. Elizabeth declarou, sua voz carregada de desdém e desapontamento. E agora, para fecharmos com chave de ouro, descobrimos seus crimes financeiros. Ela então propôs a Michael uma saída que preservasse ao menos um resquício de sua dignidade. Desfazer-se de sua participação na companhia de seguros. Diante da recusa implícita no sorriso presunçoso de Michael, Elizabeth delineou as consequências de suas ações com uma clareza gelada. Ao abrir mão da empresa, você fica livre, mas sem nada. Exatamente como deixou meu pai viver nos últimos meses. Disse ela, destacando a ironia amarga da situação. Contudo, se você optar por não renunciar à sua parte, vou tornar este caso público. Estou certa de que a polícia terá interesse em investigar um magnata da sua estirpe, agora que temos todas as provas documentadas de seus atos corruptos. A reação de Michael foi de desafio. Você não teria coragem? Elizabeth, com uma determinação até então desconhecida por Michael, respondeu. Experimente duvidar de mim. Há 4 dias você era o amor da minha vida. Agora vejo claramente quem você realmente é. Um covarde, desumano, mesquinho e arrogante. Ela não parou por aí. Elizabeth também exigiu que o dinheiro desviado para a conta no exterior fosse devolvido, cada centavo, e redirecionado à conta de seu pai, restaurando a dignidade e a segurança financeira que Michael havia tão cruelmente usurpado de Teodoro. A confrontação não deixava margem para dúvidas. Elizabeth estava disposta a assegurar justiça para seu pai e punição para Michael, demonstrando uma força e determinação que o marido claramente subestimara. Rapidamente, a realidade de suas escolhas se abateu sobre Michael, forçando-o a recolher seus pertences com um peso esmagador de derrota. Cada item que ele colocava na caixa, cada passo que dava pelos corredores outrora familiares da empresa, era um lembrete pungente do império que ele havia ajudado a construir e agora, por causa de suas próprias ações desonestas, estava sendo obrigado a abandonar. Com a dignidade abalada e o orgulho ferido, Michael procedeu à assinatura dos documentos que selavam sua desvinculação, cada traço de sua caneta marcando o fim de um capítulo que ele jamais imaginou encerrar. A humilhação de sua partida não residia apenas no ato de deixar a empresa sem as recompensas financeiras de anos de trabalho, mas na consciência de que sua queda era inteiramente fruto de suas decisões. Ele saía não como um estrategista respeitado ou um líder admirado, mas como um homem despojado de sua influência, sem um tostão em seu nome, sua reputação manchada por atos de traição e ganância. Apenas uma semana após esse acontecimento, Elizabeth, por meio de um representante legal, deu entrada no processo de divórcio, selando o fim de seu casamento com Michael. No meio dessa turbulência, Elizabeth tomou a decisão de trazer seu pai para morar com ela, garantindo que essa nova fase da vida de ambos fosse vivida em uma nova residência, marcando um recomeço. A fatia da empresa que pertencia a Michael foi redistribuída de forma igualitária entre os demais sócios, assegurando que a injustiça cometida por ele não prejudicasse a estrutura ou o funcionamento da companhia. A arrogância e o orgulho que definiram as ações de Michael acabaram por ser a causa de sua queda. Sua ausência tornou-se um lembrete silencioso de que a integridade e o respeito pelos outros são valores inestimáveis. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história
e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Até mais!